se imaginou trabalhar para uma pessoa, para uma empresa, mas não ter direito a FGTS, 13º, férias, seguro-desemprego, se você for demitido, não ter o aviso prévio, nem multa de 40% do FGTS, nada disso? Pois é. É isso que o STF vai decidir em um julgamento muito importante que está para acontecer. Ele vai decidir se as empresas, se os patrões podem contratar os seus funcionários como PJ, como pessoa jurídica, ao invés de assinar as suas respectivas carteiras de trabalho que trazem os direitos trabalhistas que a gente conhece, esses que eu acabei de falar, e que trazem muitos benefícios para os trabalhadores. E aí, será o fim da CLT como a gente conhece? Será o fim dos direitos trabalhistas? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo o que está acontecendo, qual a importância desse julgamento e quais as consequências que isso pode ter para os trabalhadores brasileiros. Meu nome é Marcela Lima, eu sou advogada trabalhista, especialista na defesa de trabalhadores, e o meu objetivo com esse canal é trazer informação útil para os trabalhadores brasileiros, informações que podem servir para ajudar os trabalhadores na tomada de decisões do dia a dia, para ajudar fazer com que eles não tomem prejuízo nas suas relações de trabalho. Então eu vou deixar aqui, em algum lugar da tela, a minha rede social, onde você pode me seguir para você me acompanhar e conseguir ter acesso às outras informações que eu também trago nas outras redes sociais e que podem ajudar você, trabalhador, a tomar as decisões importantes no seu trabalho. E o que é esse julgamento do STF que está para acontecer? O STF vai decidir, nesse julgamento que está todo mundo esperando, que é muito importante, se as empresas, os patrões, podem contratar os funcionários como PJ ao invés de CLT. Ou seja, quando for contratar um funcionário, esse trabalhador vai ter que abrir um CNPJ ao invés de ter a sua carteira de trabalho assinada. Na prática, o que isso significa? Significa que o trabalhador que acabou de abrir um CNPJ vai ter que pagar os impostos da sua empresa e não vai ter aqueles direitos trabalhistas que a gente conhece. FGTS, 13º, férias, seguro-desemprego se ele for mandado embora. Ou seja, ele vai estar abrindo mão dos direitos trabalhistas dele e vai estar sendo contratado como pessoa jurídica, um prestador de serviço. E aí, eu sei que algumas pessoas vão dizer o seguinte: ah, Marcela, mas algumas empresas hoje já fazem isso. Isso é muito comum de acontecer no Brasil, só que a gente precisa ficar atento a uma coisa. Hoje, isso é ilegal no Brasil. A pejotização, se ela acontecer com a finalidade de fraudar uma situação, ela é ilegal. E se o trabalhador, nessas condições, entrar com um processo na justiça, ele consegue receber os direitos dele, aqueles direitos que não foram pagos, porque ele estava trabalhando através de PJ, como uma pessoa jurídica. Então, essa situação, se for uma fraude, como acontece na maioria das vezes, hoje, no Brasil, é possível reverter com um processo na justiça. Basta que o trabalhador entre com um processo na justiça e o juiz determina que esse empregador assine a carteira do trabalhador e pague a ele todos os direitos. Só que com esse julgamento do STF, é exatamente aí que está o perigo, porque dependendo do que o STF decidir, ele vai dizer se essa situação pode acontecer, se essa contratação do trabalhador como PJ, através de um CNPJ, é legal ou não. Ou seja, se o STF decidir que essa situação é legal, que ela pode acontecer, nesses casos em que o trabalhador é contratado como PJ, com um CNPJ, mas na verdade ele é um empregado, não vai ter como reverter essa situação na justiça, porque o STF tornou legal a pejotização, ele está permitindo a pejotização. E eu sei que tem gente que vai dizer o seguinte: ah, Marcela, mas eu prefiro muito mais ser um prestador de serviço e ganhar mais. Porque o que acontece algumas vezes? O patrão fala o seguinte: olha, você vai abrir um CNPJ e eu vou te pagar mais, porque o valor que eu iria pagar para o governo, eu vou pagar para você. E aí oferece uma proposta de salário maior para o funcionário, e aí alguns trabalhadores imaginam que isso é mais benéfico. Só que o que acontece? Se esse trabalhador é contratado com um CNPJ, como prestador de serviço, pessoa jurídica,
ele não tem os direitos trabalhistas. O 13º salário ele não recebe, ele não tem direito a férias, ele não tem direito ao acréscimo nas férias, ou seja, se ele resolver ali, se ele precisar ficar um mês sem trabalhar, ele não vai receber naquele período. Ele também não tem direito a FGTS, o fundo de garantia que o patrão tem que pagar todo mês, esse trabalhador PJ também não tem direito. Ou seja, o patrão coloca um trabalhador para trabalhar como empregado, só que ele coloca esse trabalhador como pessoa jurídica. E aí ele finge que é mais benéfico, só que esse trabalhador não tem nenhuma garantia, não tem as garantias que são previstas na lei. E é por isso que os direitos trabalhistas são tão importantes. Porque hoje você pode decidir se você vai ser um empreendedor, vai trabalhar por conta própria, ser um prestador de serviço, ou se você vai ser um empregado CLT, se você vai trabalhar para outras pessoas. E os direitos trabalhistas são tão importantes porque traz garantias para aqueles que trabalham para outras pessoas, para aqueles trabalhadores que prestam os seus serviços todos os dias para as outras pessoas, que trabalham em troca de um salário fixo, que respondem às ordens dos seus patrões. Isso é o trabalhador CLT, isso é o empregado. E aí, os direitos trabalhistas traz garantias para essas pessoas que escolhem trabalhar dessa forma. Só que coloca a pessoa para trabalhar como PJ e tira dela esses direitos trabalhistas. Só que, na verdade, essa pessoa não é um prestador de serviço. Porque o prestador de serviço, ele não tem que cumprir horário, ele vai trabalhar a hora que ele quer, ele não tem que trabalhar todos os dias, ele trabalha no dia que ele quer. Ele pode muito bem mandar uma pessoa no lugar dele. Pensa o seguinte, você é encanador e aí a pessoa contrata a sua empresa. Você não necessariamente precisa ir lá na casa da pessoa consertar o encanamento dela. Você pode mandar um funcionário seu, porque você tem um CNPJ, você é uma empresa. O prestador de serviço é isso, ele pode mandar um substituto no lugar dele. Agora, o trabalhador CLT não. Ele tem um compromisso dele estar lá todos os dias. O trabalhador CLT ele não pode simplesmente, patrão, hoje eu não tô legal e eu vou mandar outra pessoa no meu lugar. Não existe essa possibilidade para o trabalhador CLT. E é aqui que está a diferença. E é aqui que existe a fraude trabalhista, que é quando o patrão contrata um trabalhador que tem que estar lá todo dia, seguir ordens, tem salário fixo. Esse é o trabalhador, só que contrata ele como PJ, como se essa pessoa fosse ter flexibilidade, como se essa pessoa fosse trabalhar por conta própria, mas na verdade ela não vai trabalhar. E esse julgamento que está para acontecer no STF vai definir exatamente isso. Se essa contratação de um trabalhador como PJ é legal ou não. Porque, como eu disse para vocês, hoje, se uma empresa contrata um trabalhador como PJ, e é esse cenário de fraude que eu estou mostrando aqui para vocês, basta entrar com processo na justiça que esse trabalhador consegue receber todos os direitos trabalhistas dele. Só que, dependendo de qual for o julgamento do STF, nesse julgamento importante que está para acontecer, não haverá mais essa possibilidade de conseguir os direitos trabalhistas na justiça, porque o STF pode determinar que é legal, que é válida a contratação de um funcionário como prestador de serviço, pessoa jurídica com CNPJ. E essa decisão do STF não vai impactar só os trabalhadores CLT, vai impactar a Previdência Social, porque isso vai significar menos contribuições previdenciárias para o INSS, vai impactar diretamente na economia. Por quê? Porque vai começar a existir muitas pessoas desempregadas, porque a pessoa que trabalha como CNPJ, como prestador de serviços, ela não tem a garantia do emprego. Se o patrão quiser colocá-la para fora a qualquer momento, ele pode, e ele não tem que pagar nada a mais para o trabalhador, porque não tem direito a aviso prévio, não tem multa do FGTS, essa pessoa não tem seguro-desemprego, então isso vai impactar diretamente na economia do nosso país. Então é isso, o julgamento não tem data marcada, tá para acontecer ainda, nós não sabemos, não há vestígios do que pode ser decidido pelo STF. Quando houver uma decisão, eu gravo outro vídeo para trazer aqui para o canal explicando
o que foi decidido, o que aconteceu, quais são as consequências da decisão do STF, mas por enquanto é esse o nosso cenário. Tem uma decisão muito importante para ser tomada que está nas mãos do STF. E aí eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que o melhor caminho é legalizar a pejotização? Deixar mesmo que as empresas contratem trabalhadores como pessoa jurídica, com o CNPJ, para que eles tenham mais flexibilidade mesmo? Ou vocês acham que isso seria um grande risco, coloca em risco os direitos trabalhistas que a gente conhece? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer por aqui, e tem vídeo toda semana. E clica aqui no joinha também para você curtir o vídeo, porque você me ajuda muito na plataforma e faz com que o meu vídeo seja entregue para muitas outras pessoas, para que elas tenham acesso a essas informações que eu trouxe aqui para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.